No mercado, toda tendência, uma hora ou outra, chega ao fim, né? A grande pergunta é, como a gente consegue identificar os sinais de que uma virada está vindo por aí? Bom, exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar no price action, que é basicamente a arte de ler o que os preços estão nos contando para descobrir aqueles padrões que acendem o alerta de uma reversão importante. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai aprender a ler as pistas que o mercado deixa. Depois, vamos fundo no famoso ombro, cabeça a ombro e nos topos e fundos duplos. Na sequência, vamos ver como isso aparece num gráfico de verdade e, para fechar, vamos falar sobre o que talvez seja o maior desafio de todos, a nossa própria disciplina. Então, vamos direto ao ponto. A ideia aqui não é só decorar uns desenhos no gráfico, sabe? O lance é sentir o pulso do mercado. O que a gente está procurando, na verdade, são as primeiras rachaduras na armadura da tendência. Aqueles sinais de que a força dominante, seja compradora ou vendedora, está começando a perder o fôlego. E aí fica a pergunta de $1 milhão. Como é que se sabe quando uma tendência está prestes a virar? Olha, não é adivinhação, viu? É uma questão de ler a história que o preço está contando pra gente, candle por candle. E uma das histórias de reversão mais clássicas que o gráfico pode contar é a do padrão ombro-cabeça-ombro, o famoso oco. Ele é um sinal de baixa, que costuma aparecer lá no topo de uma tendência de alta. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos. Tudo começa com o ombro esquerdo, que é um pico normal dentro da tendência de alta. Aí, a euforia do mercado empurra o preço para cima, formando a cabeça, um pico ainda mais alto. Mas é no ombro direito que o jogo vira. Os compradores tentam um novo rally, só que falham. Formam um topo mais baixo. Esse é o primeiríssimo sinal de cansaço. A confirmação mesmo vem quando o preço rompe aquela linha de suporte que estava segurando tudo. Essa linha de suporte, que a gente traça ligando os fundos entre os picos, é a peça mais importante do quebra-cabeça. É a chamada neckline, ou linha de pescoço. Pensa nela como se fosse a última trincheira dos compradores. Quando o preço passa por ali, é o sinal claro de que os vendedores assumiram o controle da situação. Tá, mas e o alvo? Para onde o preço pode ir? A regra clássica diz para a gente medir a distância da cabeça até a linha de pescoço e projetar essa mesma distância para baixo a partir do ponto em que o preço rompeu. Isso dá uma boa ideia de um alvo de lucro potencial para essa operação. E claro, para tudo tem o seu oposto, né? Existe o ombro cabeça-ombro invertido, o OCO-I. É literalmente a imagem espelhada do oco. Ele aparece lá no fundo de uma tendência de baixa e sinaliza que o preço pode começar a subir. A lógica é a mesmíssima, só que de cabeça para baixo. Beleza, agora vamos para outro tipo de padrão que talvez seja até mais comum de aparecer no dia a dia. Eles mostram a exaustão de um movimento de uma forma bem visual. São os topos e fundos duplos. Pensa no topo duplo como se o preço estivesse batendo com a cabeça no teto. Ele sobe, bate numa resistência e volta. Tenta de novo, bate no mesmo lugar e não passa. E aí, cai. Essa falha em romper a resistência 2 vezes é um sinal bem forte de que a força dos compradores acabou. A formação é bem fácil de entender. O preço bate numa resistência, recua e forma um suporte. Depois, ele vai lá testar a mesma resistência e não consegue. Aquele suporte que ele formou no recuo vira o ponto-chave. Quando o preço perde aquele nível, é a confirmação que muita gente espera para entrar na operação. E claro, o fundo duplo é a história contrária. Aqui, o preço encontra um piso, um suporte forte, ele tenta romper esse suporte, não consegue, volta. Tenta de novo, falha mais uma vez e a partir daí ganha força para subir. É um sinal clássico de que a maré vendedora pode ter chegado ao fim. Ok, muito legal ver esses desenhos perfeitos nos slides. Mas e na vida real? Como é que esses padrões aparecem lá no gráfico, no meio do caos do mercado? É aqui que a gente separa a teoria da prática. E a primeira coisa que a gente precisa entender é, os padrões do mundo real são bagunçados. Eles raramente são perfeitinhos como nos livros. As linhas de pescoço podem ser meio tortas, os ombros podem não ser simétricos. O mais importante é entender a psicologia por trás do movimento e não ficar procurando uma geometria exata. E isso me leva a um ponto fundamental, que essa frase aqui resume perfeitamente. Um ombro cabeça a ombro invertido lá no topo, isso não é um padrão, é um coador de café. Genial, né? O contexto é tudo. Um padrão de reversão de alta só faz sentido depois de uma queda. E um padrão de reversão de baixa só faz sentido depois de uma alta. Simples assim. E só para ajudar a fixar a ideia, dá uma olhada nessa colinha rápida. OCO e topo duplo. Eles revertem tendências de alta e a gente acha eles nos topos. OCO.
e fundo duplo revertem tendências de baixa e aparecem nos fundos, bem direto ao ponto. Certo? Agora a gente entra na última parte da nossa conversa e olha, talvez seja mais importante, porque saber identificar os padrões é uma coisa. Agora, ter a disciplina para operar eles da forma correta, aí é que mora o verdadeiro desafio. O sucesso, no fim das contas, depende de alguns pilares. Primeiro, paciência para esperar o sinal ser confirmado sem se afobar. Segundo, uma boa gestão de risco para proteger o capital. Terceiro, muita, mas muita prática para treinar o olhar. E, talvez o mais difícil de todos, coragem. Coragem para confiar na própria análise e superar o medo na hora de clicar. A fonte da nossa análise até menciona um dado interessante. Quando esses padrões são identificados direitinho no contexto certo, eles podem ter uma taxa de acerto entre 70% e 80%. Claro, isso não é garantia de nada, mas mostra o potencial que esses sinais têm quando a análise é bem feita. E isso tudo nos leva para a reflexão final. Conhecer os padrões é a primeira parte da jornada. A questão que fica é: será que existe a disciplina para executar a estratégia, mesmo quando o medo e a ganância começam a gritar? É aí que está a diferença entre quem apenas conhece o caminho e quem, de fato, consegue percorrê-lo.